Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Guerra, para quem me conhece também. Então eu vou falar sobre esse tema aí, que é como a gente usa TDD em algoritmos que têm muitas decisões aleatórias. Tá? Então, assim, normalmente quando eu falo sobre TDD, é mais ou menos isso aqui que acontece, né? Ah, vamos usar TDD para fazer uma calculadora? Ah, nossa, muito legal, né? Funciona que é uma maravilha. Mas na hora de falar assim, não, mas vamos usar para uma coisinha mais complexa, né? Mais complicadinha, que tem ali uma dependência, uma coisa ali, aí todo mundo já, né? Igual esse meme lá. Tava lá, né? Então, é justamente esse desafio, né, de aplicar o TDD, né, de forma que ele agregue valor num tipo de aplicação que normalmente as pessoas torceriam o nariz, assim, né, para usar o TDD. E aí, quando a gente fala aqui em algoritmos que têm muitas escolhas aleatórias, tá, a gente tem uma série de dificuldades aqui para aplicar o TDD. Tá? A primeira coisa é que o output às vezes pode ser diferente cada vez que você roda, mesmo com os mesmos inputs, como tem várias decisões aleatórias, o output pode ser diferente. Então já dificulta você fazer ali uma verificação, ter um asset ali que vai verificar o seu resultado. Outra coisa, né, quando a pessoa chegou para mim com esse problema, falou assim, eu tenho decisões aleatórias, a minha primeira resposta foi, cria um mock que vai simular, né, você diz quais as decisões que ele vai tomar para você. Mas e se tem 50 decisões aleatórias? E se a quantidade de decisões aleatórias que você tem dentro do método é variável, né, dependente de parâmetros, ou mesmo dependente de outras decisões aleatórias, né, passa a não ser viável. E mesmo que seja viável, vou ficar lá setando 50 decisões aleatórias para saber o comportamento. Não é uma coisa que vai agregar valor. Tá? E ainda tem uma última coisa, você rodou lá o seu algoritmo aleatório, deu pau no teste. Aí você vai rodar de novo, pode ser que passe sem você fazer nada, porque é tudo aleatório. Então é complicado mesmo. Tá? Então a ideia é propor, né? Então eu dou uma disciplina de TDD, então tinha uma aluna, vai ser um dos estudos de caso aqui, né, que ela chegou com esse problema, e aí, como é que eu faço? Então, a gente foi trabalhando em cima de uma técnica para ela conseguir aplicar o TDD. Tá? Então, assim, queria gritar bem alto aqui que o objetivo não é ter um teste perfeito. Tá? Falar assim, não, mas você não está cobrindo todos os casos com um teste. O objetivo não é esse. O objetivo é que a pessoa consiga utilizar o TDD e isso agregue valor no desenvolvimento dela, na técnica de desenvolvimento dela. Tá? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a abordagem. Tá? Essa abordagem, ela se apoia em 3 padrões, tá? No sentido de patterns mesmo que a gente definiu. O primeiro, antes de começar, eu vou usar aqui um running example. Então, vai ser um exemplo simples que eu peguei aqui para a gente entender como que isso funciona. Então, nesse exemplo, a ideia é o seguinte, imagina que você tem um algoritmo que tem que gerar um array de n posições, cada valor desse array tem que variar de menos 10 até 10, e a soma desses números do array tem que ser igual a 0. Tá? Então, imagina que eu tenha que criar essa função, é o exemplo de uma função que tem várias decisões aleatórias. Tá? E, então, assim, só para dar um exemplo aqui, então, por exemplo, se eu pegar esse daqui, seria uma resposta correta, esse daqui seria uma resposta errada, porque a soma é 1, né? Esse aqui, por exemplo, tem um 11 aqui, então já não satisfaz de ter entre 10 e menos 10. Tá? Então, vou usar isso daqui como exemplo. Tá? Então, o primeiro padrão aí é a gente encontrar características que tenha critérios fixos que vão dizer se a resposta está correta ou não. Tá? Então, por mais que a gente não consiga ir lá e comparar exatamente a resposta, a gente sempre vai saber, olha, essa resposta é válida ou não. Ou seja, que critérios eu tenho que eu possa fazer isso. Nesse caso aqui, né, eu teria ali, por exemplo, para verificar o intervalo dos valores, né, está entre 10 e menos 10, e verificar, por exemplo, se a soma aqui seria igual a 0.
Tá? A segunda coisa a fazer é você retestar com diferentes sementes, né? Normalmente quando a gente cria aí um algoritmo que tem decisões aleatórias, a gente usa esse conceito das sementes para gerar, né, os números aleatórios. Então, assim, a ideia não basta testar uma vez só, tem que testar ali umas 20, roda pelo menos umas 20 vezes ali e ver se as 20 vezes vão dar certo. Por quê? Porque pode ser que você rode uma vez, ele vai dar certo, mas dependendo das decisões aleatórias que ele tiver, ele pode ser que dê errado. Então, rode uma quantidade de vezes que seja viável de você esperar o teste rodar, né? Não adianta botar 1 milhão de vezes e voltar só amanhã para ver se deu certo, mas e uma quantidade de vezes que te dê uma certa segurança. Tá? Então, no caso do nosso running example aqui, eu botei, por exemplo, 100 repetições, né? Então, ele vai gerar aqui 100 sementes diferentes e vai rodar aqui, né? E verificar ali dentro daquelas asserções. E o terceiro padrão é reciclar aquelas sementes que o teste falhou. Então, como o meu teste está controlando as sementes que estão sendo passadas para o algoritmo, caso aquele algoritmo ele falhe naquele teste, eu vou guardar aquela semente para poder rodar da próxima vez. Tá? E aí aqui dentro do meu running example, né, toda vez que eu tiver ali uma asserção que falhar, eu vou guardar aquela semente, né, num arquivo de alguma forma, tá? E aí depois de rodar, sei lá, aquelas 100 repetições normais, eu vou sempre repetir o teste para aquelas sementes ali que geraram uma falha anterior, tá? Então, essas três práticas, esses três padrões são a base da técnica, tá? E aí agora a gente fez um negócio que é muito pouco utilizado na engenharia de software, que é um Single Subject Experiment. Tá? Isso é muito utilizado na medicina, por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem às vezes uma doença muito única e você quer estudar ela. Tá? E aí você não vai deixar de estudar aquela doença, aquela pessoa, simplesmente porque você não tem, digamos assim, relevância estatística. Tá? No nosso caso, é muito difícil, por exemplo, você pegar algoritmos com muitas escolhas aleatórias, né, para fazer um experimento que seja realmente uma coisa realista, né, ou mesmo que você consiga subjects que tenham o treinamento, né, tenham o conhecimento de gerar aquele tipo de algoritmo. Tá? Então a gente decidiu, ou por isso a gente optou, né, como avaliação de fazer isso daí. E a gente tem aqui embaixo algumas referências, né, a respeito da utilização dessa técnica em engenharia de software. Tá? No caso aqui, foi aquela aluna que chegou com um problema para mim, ela tinha que desenvolver 6 funções para criar uma rede dinâmica para evolução da estrutura de uma comunidade, para servir como benchmark para algoritmos de detecção de comunidade. Tá? Nem eu entendo direito, para ser sincero. Tá? Mas é uma parada bem complicada. Tá? Só para adiantar, é mais ou menos essas funções aqui que ela faz e às vezes aplica várias e várias vezes dentro da mesma rede para poder gerar aí esse benchmark. Tá? Então, foi um exemplo em R, né, que é bem interessante a gente pensar, o TDD em R, existe isso, existe. Tá? E aí quem fez foi uma pesquisadora lá do INPE, né, que estava fazendo isso. Então, o que aconteceu? Ela tinha implementado essas funções, elas já estavam sendo utilizadas para pesquisa, então a gente teve esse período inicial, que foi a fase A, né, que ela fez isso sem TDD, e aí ela estava tendo que mexer nisso e estava tendo muita dificuldade. Eu fazia a disciplina e falou, olha, eu quero tentar reescrever todas as funções que eu já fiz, só que agora usando o TDD justamente para poder ter alguma coisa com uma melhor qualidade, que eu possa trabalhar melhor nisso depois. Tá? Então, a gente manipulou, né? Na verdade, as funções que ela implementou foram as mesmas, então a gente manipulou como variável independente a questão dela utilizar o TDD com a técnica proposta. Tá? Então, já falei disso daqui. Então, olha que interessante, ó, ela teve aqui tem algumas métricas, né? A gente vê que a quantidade de funções
utilizando o TDD foi bem maior, né? Ou seja, ela conseguiu quebrar melhor, né? Aqui, até vendo a linha de código com função. Tá? E o que é interessante é que a gente tem aquele arquivo lá de quantas sementes falharam. E se a gente olhar aqui, ó, 236 sementes que falharam foram armazenadas nos arquivos lá dos testes. Ou seja, a gente vê que realmente o TDD ajudou ela a encontrar vários problemas no código. E ela até falou que pensando em teste, né, como por exemplo, você tem uma comunidade vazia como input, coisas assim, ela não tinha pensado antes e na hora que ela foi fazendo os testes ela acabou incluindo, né? Tá? Então ela realmente falou que ficou bem melhor essa segunda implementação. Tá? E aí, com esse caso de sucesso, a gente falou assim, vamos tentar facilitar a vida das pessoas que quiserem utilizar isso daí. Vamos criar um framework de teste que facilite, né? Eu tenho aí o framework Esfinge, que é um projeto guarda-chuva, e esse é o Esfinge Reteste. Né? Eu fui apresentar esse framework lá em Minas, e aí perguntaram para mim, mas esse Esfinge ou esse funciona? Aí eu falei, esse funciona. Então, ó, a gente vê que tudo aquilo que eu mostrei lá pior de tudo é que eu vou repetir essa piada na outra apresentação. Então vocês fingem que vocês fingem. Tá? Então, assim, só para vocês verem como que ficou fácil utilizar tudo aquilo lá, né? Você vê aqui, ó, a gente bota aqui, ó, bota uma anotação dizendo aqui, ó, retest 10, então o framework vai rodar 10 vezes aquele método de teste. Né? Então, ele repassa como parâmetro aqui um random, ou seja, o próprio framework já controla a geração daquelas sementes. Né? Aí você pode dizer aqui, ó, você vai salvar aqui nesse arquivo e você vai carregar nesse arquivo. Inclusive, você pode decidir, por exemplo, agora eu não quero mais rodar as sementes que falharam. Então, você pode, por exemplo, comentar aqui a anotação. E aí ele não vai mais rodar, vai rodar só com as novas, ou você pode fazer o contrário. Tá? Então, realmente ficou bem tranquilinho de fazer. Aí só para mostrar, né, ele rodando, que ele roda realmente várias vezes o mesmo teste, tá vendo? Então, quando você roda lá, ele aparece, cada execução que ele fez daquele método, ele vai aparecer como um teste aqui. Ele não roda, sei lá, 10 vezes e aparece como um teste só, então realmente você consegue ver ali. E aí, com o framework, a gente fez uma Developer Experience Assessment. E aí, mais uma vez, eu gostaria de justificar por que a gente não fez um experimento. Simplesmente porque a gente não tinha com o que comparar. Né? A gente tentou inicialmente fazer um experimento e falou assim, faz o TDD aí do jeito que você conseguir. E todo mundo travava. Como é que eu vou fazer TDD com esse negócio aqui? Né? Então, ao invés de a gente comparar com alguma coisa, a gente decidiu fazer uma avaliação de Developer Experience. Tá? Então, a gente usou essa mesma função que eu usei como Running Example no experimento. Né? Aí foi aqui o Java como reteste, foram 10 participantes, que a gente pegou 2 grupos com experiência distinta. E aí a gente mediu o tempo e eles responderam aí no questionário, que a gente considerou como critério foi eles conseguirem terminar, o tempo de desenvolvimento, dificuldades e benefícios. Deixa eu ver meu tempo. Tá? Então, assim, a gente dividiu em 2 grupos, né? A gente vê aqui que o primeiro grupo tinha em média aqui, ó, de 1 a 5 anos de experiência, com uma média de 3. O segundo grupo com 10 a 20 anos de experiência em programação. Tá? Se a gente olhar aqui com a linguagem Java, cai um pouquinho essa experiência, mas na média fica bem próximo. Tá? E aí o resultado que a gente teve, né, inicialmente foi que todo mundo conseguiu terminar, que já foi ótimo, todo mundo conseguiu utilizar com sucesso. Tá? E se a gente fizer aqui, se a gente olhar aqui quem era mais experiente foi um pouquinho melhor, mas se a gente olhar aqui, fizer uma comparação estatística, a gente vê que não teve uma diferença muito relevante, ou seja, é uma técnica que dá tanto para a pessoa que é mais iniciante, quanto a que é mais experiente está utilizando. Tá? Outra pergunta que a gente teve foi os tipos de dificuldade que eles encontraram. Né?
E se a gente olhar aqui, ó, poucos, de 10 participantes, né, foram poucos que reportaram que tiveram alguma dificuldade, né, aqui com o framework de teste, 2 com a lógica do algoritmo 1 e com o IDE 2, ou seja, 2 aqui realmente referente ao que a gente estava avaliando, né. E aí, assim, o quão fácil seria, né, percebido por eles, então 60% achou fácil e 40% médio, ninguém disse que achou difícil. Assim, isso aqui para mim, especialmente, é um feedback bem importante, porque assim, a gente que já está há muito tempo aí na estrada, às vezes bola umas maluquices que o pessoal não consegue usar direito, né? Às vezes é muito complicado, está muito fora da realidade, né? Então, o fato do pessoal ter conseguido utilizar, né, e nenhum deles ter considerado, nossa, mas foi difícil usar esse negócio, foi um feedback bem interessante, tá? E aí a gente perguntou, né, o que eles percebiam de benefícios e o que eles perceberam, né, de benefícios e problemas enquanto eles estavam desenvolvendo, tá? E aí a gente teve poucos colocando aqui dificuldades, então um disse que teve dificuldade em debugar, um disse que teve dificuldade em relação aos testes demorarem mais tempo para executar, tá? E aí aqui a gente tem aqui, ó, que permite o teste de regressão 9, permite o uso de TDD nesse tipo de algoritmo 6, diminui a complexidade dos testes para esse tipo de algoritmo 7 e facilidade de uso 5 pessoas disseram, metade. Tá? E aí, por fim, qual que se eles consideram útil, tá? O quão útil eles consideraram, né? E aí você vê que 90% aqui diz que ajudou muito e só 10% ajudou pouco, mas ajudou, né? Isso que é importante. Nenhum foi aqui para baixo, né? E aí o que também foi interessante, a gente perguntou se a pessoa acha que ela conseguiria utilizar o TDD sem o reteste, né? Naquele algoritmo. E aí 60% disseram que não conseguiriam, não saberiam como utilizar o TDD sem esse guia aí do framework, tá? Então eu comecei falando aí sobre as dificuldades de algoritmos aleatórios, né? Mostrei aí a nossa abordagem com aquelas 3, que independente do framework pode ser implementado em qualquer linguagem, foi feito aí o Single Subject Experiment com um projeto em R, né? Em seguida eu falei sobre o retest e sobre a avaliação de Developer Experience que a gente foi. A ordem ficou meio aleatória, mas acho que a ideia era essa.